Bem, este próximo ícone, então, o Panel View, ele serve para habilitar e desabilitar então alguns elementos gráficos dentro do nosso mini-bridge. Por padrão, então, nós já temos o Path Bar e Navigation Pod habilitados. Observe que se eu desabilitar esta opção, então, o nosso pod de navegação ele some então da nossa interface. Se eu desabilitar o Path Bar, o nosso caminho de navegação então ele vai ser desabilitado. E nós podemos também habilitar então um Preview Pod, que seria então uma janela onde você teria uma prévia da sua imagem. Beleza? Observe que a nossa origem, ou seja, o zero, ele se encontra exatamente no início da nossa imagem, tanto na nossa régua superior quanto na nossa régua lateral. Caso você queira então modificar a posição da origem, você pode posicionar o cursor do mouse na extremidade esquerda, entre as duas réguas, clicar com o botão esquerdo do mouse, mantendo mesmo pressionado, então você arrasta, você vai ter estas linhas de referência e você posiciona então no local onde você quer que fique posicionado então a origem da sua régua. Observe como aquele zero que estava antes na esquerda ele vai vir para o centro. Então você modificou então a origem da régua. Para novamente então você levar essa origem ao ponto inicial, você clica então duas vezes com o botão esquerdo do mouse na mesma área que você posicionou o mouse para arrastar a nova origem. Beleza? Para modificar então a unidade de medida desta régua, basta que você posicione o cursor do mouse sobre ela, clique duas vezes com o botão esquerdo, vai abrir então uma caixa de contexto, Preference, você vai então no campo Units, Rulers e você pode então modificar a unidade de medida então da sua régua. Agora, esta opção Show Guides, você desabilita ela ou habilita, não acontece nada. Então parece que ela é uma função inerte dentro do Photoshop. Porém, quando você posiciona então o cursor do mouse sobre a régua, clica no botão esquerdo, mantém o mesmo pressionado e arrasta, você traz consigo então uma linha. Se você puxar da sua régua superior, você cria então uma linha na horizontal. Se você puxar da régua lateral, você cria então uma linha vertical. Estas linhas então chamadas de guia, elas servem então de referência para você posicionar seus elementos dentro do seu documento. Agora, se você for lá naquele seletor então e clicar em Show Guides, você vai ver então que desaparece. Ou seja, esta primeira opção ela habilita ou desabilita então a visualização das suas guias. Existem outros comandos ainda acerca dessas guias que é interessante nós conhecermos. Bem, você poderá mover essas guias, para tanto você vai ter que estar com a ferramenta Move Tool selecionada. Caso você esteja com outra ferramenta selecionada, como é o caso agora, basta que você pressione então a tecla Ctrl e mantenha a mesma pressionada, então você observa que o cursor do mouse se modifica para a ferramenta Move Tool. Aqui eu já vou deixar esta ferramenta selecionada. Então você posiciona o cursor do mouse sobre a sua guia, ele muda de formato, então você pressiona o botão esquerdo do mouse e você pode então movimentar esta sua guia. Você também poderá mudar a direção. No caso, esta guia ela está na horizontal, eu posso colocá-la na vertical ou uma que está na vertical na horizontal. Para tanto, você posiciona o cursor do mouse sobre a sua guia, pressiona a tecla Alt então e movimenta o mouse. Observe. E para refazer então essas ações, você poderia utilizar Ctrl Shift Z, mas nessa situação nós poderíamos apenas refazer dois passos, beleza? Bem, aqui vamos excluir essa camada então, vamos criar uma nova camada. Como vocês observaram, ao clicar então em New Camada, ou New Layer, nós criamos uma nova layer. Estando com essa layer selecionada agora, se eu clicar novamente em New Layer, eu vou criar uma layer acima desta. E novamente, se eu clicar em New Layer, vai ser acima da layer selecionada. Porém, se você quiser criar uma layer abaixo da layer que você tem selecionado, então basta que você pressione a tecla Ctrl, em seguida clique então em New Layer. Observe. Tranquilo, né? E caso você queira ter acesso a algumas configurações iniciais, a partir então do momento que você criar a layer,
você mantém a tecla Alt pressionada enquanto você clica então em New Layer. Nesta caixa de diálogo, então, você pode definir um nome para essa layer, uma cor, aqui vamos botar o vermelho, por exemplo. Há duas chaves importantes que você deve ter em mente quando trabalha então com ferramentas do tipo Mark, com as chaves Shift, Alt e Shift mais Alt. Se você pressionar e segurar a tecla Shift enquanto cria a seleção, você vai manter então o formato original, ou seja, você vai conseguir fazer apenas círculos perfeitos. Observe. Aqui vamos então desselecionar para nós vermos a nossa terceira opção, que é este ícone. Ele então é o Subtract from Selection. Caso você utilize então esta opção, você poderá então criar uma nova seleção que, caso contenha uma área em comum com outra, irá gerar então a subtração da área em comum. Observe, vamos criar então uma circunferência, selecionar a opção Subtract from Selection, e agora vamos criar então um retângulo que passe exatamente no centro da nossa circunferência. O que ocorre então é que você elimina essa parte em comum que havia então entre as duas seleções. E agora vamos ver então a opção Contract. Para tanto eu vou criar uma nova seleção então externa ao retângulo que nós criamos. Vamos ao menu Select, Modifier e Contract. A Contract então ela atua de forma inversa à Expand, ou seja, ela serve para reduzir a área da seleção então a partir do número de pixels informados. Aqui nós vamos colocar então 35 e dar OK, e essa área de seleção ela deve então reduzir de forma a caber então dentro do nosso retângulo. Beleza? Aqui vocês observam como isso já ocorreu sem problemas então em nossas bordas. Aqui já é o suficiente. Agora vou pegar a ferramenta Elliptical Mark Tool. Vou fazer então uma pequena seleção dentro dessa circunferência azul. E vamos então ao menu Select. Temos então a opção Grow. A opção Grow então ela vai expandir a seleção para incluir áreas adjacentes que são semelhantes em cor à nossa seleção atual. Ou seja, nós selecionamos uma pequena área de uma imagem que é azul. Quando nós optarmos então pela opção Grow, ela vai expandir essa seleção de forma então a ocupar toda a área em azul. Observe. Esta opção então, como vimos, é bem simples. Ela expande a seleção a partir então de uma base de cor. Vamos desselecionar agora para falarmos então sobre a opção similar. Vamos criar então uma pequena seleção dentro dessa circunferência amarela, certo? E a opção similar então, ela expande uma seleção para incluir áreas não adjacentes, que são semelhantes em cor. Neste exemplo, quando nós optarmos por similar, nós iremos então automaticamente selecionar todas as circunferências que são da cor amarela. Observe. Beleza? Vamos fazer novamente, porém agora com azul. Selecionamos apenas um pedaço da azul. Select, similar, todas as circunferências azuis são selecionadas. Tranquilo? Agora vamos novamente então excluir esta camada para que possamos então falar de uma outra opção. Vou pegar retangular Mark Tool, fazer uma seleção. Vamos então em Select e nós vamos utilizar então a opção Transform Selection. Esta opção então ela permite alterarmos manualmente a altura ou largura de uma seleção ativa. Nós clicamos então nesta opção, aparecem então estes pontos de controle e você pode então aumentar ou reduzir o tamanho de sua seleção.